Ministro, eu queria começar falando de um assunto quente da semana, que foi a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. E foi parcial, né? No etanol é um efeito muito pequeno e na própria gasolina é um efeito menor do que havia antes. Em Brasília, houve posto de gasolina que subiu até 80, 85 centavos o litro da gasolina. Um aumento preventivo maior do que justificaria o anúncio da medida. O governo tomou medidas para investigar isso, pretende tomar, porque me parece algo abusivo, ou seja, o governo recompôs parcialmente e esse aumento preventivo foi maior do que se justificaria. É importante compreender, Kennedy, e todos aqueles que nos acompanham, que nós temos o livre mercado, liberdade de preços, no que se refere a combustíveis, mas esta liberdade não é absoluta. Isso. É liberdade nos termos da lei. Entre essa legislação que rege o assunto está o Código de Defesa do Consumidor. Por isso mesmo, nós reunimos neste dia, nessa quinta-feira, o Sistema Nacional do Consumidor, os PROCONs, e fixamos um acordo com eles de 5 dias para que haja uma pesquisa do mercado em cada cidade, em cada estado, e com isso haja o fornecimento de informações para a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e vamos agir. Sim. Já havíamos agido em janeiro e se houver abusos, vamos agir notificando e eventualmente até sancionando as práticas que sejam abusivas. Ou seja, liberdade não é liberou geral. Liberdade não admite qualquer coisa e o sistema do consumidor vai agir. Importante eu explicar isso. Ministro, outro caso da semana que chocou bastante, uma entidade empresarial do Rio Grande do Sul, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, relacionou carência de mão de obra para arregimentar trabalhadores na colheita de uva para vinícolas lá do Rio Grande do Sul, com programas sociais. Tem um trecho da nota que é o seguinte, ministro, olha só, há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Ou seja, quando eles estavam comentando um caso, 208 trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão, eles se saíram com esse tipo de crítica relacionando o Bolsa Família à justificativa de algo criminoso, né? Por que esse tipo de crítica ainda acontece num país como o Brasil? O senhor que milita nessa área, conhece essa área de direitos humanos, foi governador de Estado e hoje é ministro. Nós temos, infelizmente, ecos do passado, sobretudo a mácula terrível, hedionda da escravização negra, que explica que certas pessoas, não obstante tenham no seu calendário do seu celular o ano de 2023, pensem que estão no século XIX. Isso. E é isso que nós estamos vendo nesses episódios e nós precisamos agir. Obviamente, dizendo que os programas assistenciais são imprescindíveis em todos os países do planeta, portanto é falsa essa ideia que é algo puramente brasileiro, e por outro lado, lembrando que nós temos leis, entre as quais o Código Penal, que diz que essas práticas são crime.